Olá, tudo bem? Mais um dia, na presença de Deus, com muita alegria, para trazer mais uma mensagem, aonde que em Salmos 19 diz assim: a excelência da criação e da palavra de Deus. Assim como eu me alegro em estar pregando a palavra de Deus, falando dessa palavra gloriosa, o salmista, ele falava sobre essa excelência, sobre a excelência da palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda, é tudo de bom, é tudo de maravilhoso. Você que está nessa campanha, você que nos acompanha pelo canal Fiel até o Fim, eu gostaria que você estivesse bem atento a esta mensagem, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. É muito bom estar na presença de Deus. E eu acredito que você que nos acompanha, você que nos assiste, eu acredito que essa é mais uma oportunidade para você estar ouvindo a palavra da parte de Deus. Veja o que o salmista falou aqui no Salmos 19. A excelência da criação e da palavra do Senhor. No versículo 4, o salmista diz assim: no entanto, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Versículo 4 ainda ele diz: e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O salmista Davi, ele vai falar da excelência da criação, da palavra de Deus. E ele fala que Deus fez ouvir a sua voz até os confins da terra. Não há uma pessoa sequer que não tenha a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. E o salmista ele vai dizer aqui no versículo 7 que a lei do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é perfeita, ela é tremenda. Ela é perfeita e ela restaura a alma. Você vê, a palavra de Deus é tão excelente, tão gloriosa. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta para uma vida eterna. E aqui está dizendo que restaura a alma. Restaura por qual objetivo? Para a salvação. Restaura para a salvação e para a alegria do nosso coração. Olha o que ele continua dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Então a gente tem essa alegria. Quem conhece a palavra de Deus e tem a oportunidade de ouvir, ele ouve com alegria. A palavra alegra o coração, a palavra restaura a alma. É esse o objetivo de estarmos, nesse propósito, conectados com Deus, para estar meditando na lei do Senhor que é perfeita, na palavra de Deus que restaura a alma. Nós buscamos a restauração a cada dia, a cada momento para a nossa vida. Procuramos fortalecer a alma, alimentar a nossa alma com aquilo que realmente edifica, que é o que vem da parte do Senhor por meio da sua palavra, a qual Deus fala, e todo aquele que ouve a sua palavra está ouvindo a voz de Deus. E ele diz, ainda no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E ele vai dizer também que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por isso que o profeta Isaías fala, no momento da pregação, ele ora e pede a Deus para tirar a escama que estava sobre os olhos do povo, para que o povo pudesse ver. A gente já ouviu muito falar sobre um ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Então nós temos a oportunidade de ver as maravilhas de Deus por meio da sua palavra. Conhecendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, nós alegramos o nosso coração, avivamos ali a nossa alma, e trazendo salvação, uma vez que nós obedecemos e guardamos os preceitos do Senhor, que são retos, são maravilhosos. A palavra de Deus é um ensinamento para a nossa vida, para a nossa alma. No versículo 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros.
quer dizer, a palavra do Senhor é verdadeira e fiel. Ele diz: e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Para muitos, verdadeiramente são doces. Tem pessoas que têm prazer na lei do Senhor. Tem pessoas que, como o salmista relatou aqui, até como ele fala em uma outra passagem, eu amo ir à casa do Senhor, eu amo estar nos átrios da casa do Senhor. Alegrei-me quando me convidaram para ir à casa do Senhor. Tem pessoas que têm essa alegria, tem pessoas que para ele a palavra é doce, é maravilhoso, é algo, é tremendo para se ouvir. Tem pessoas que têm sede para ouvir, tem pessoas que desejam ouvir, tem pessoas que se agradam em ouvir. Mas existe aqueles que não. Existem pessoas que têm desprezado essa palavra santa, essa excelente palavra que é a palavra do Senhor. Como aqui o salmista relatou, a excelência da palavra do Senhor, como ele fala da alegria de estar nos átrios da casa do Senhor. Nós precisamos ter essa alegria, precisamos restaurar essa alegria. A igreja de Cristo tem que ter prazer na lei do Senhor. Nós precisamos meditar, precisamos aprofundar, buscando mais, alimentando mais nesta palavra. E continuando no versículo 10, ele diz: temor do Senhor são límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são retos, verdadeiros, e todos igualmente justos. Versículo 10, são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olhe para você. O próprio Senhor Jesus vai citar uma parábola de um homem que, sabendo que existe um ouro ali no campo, ele compra aquela terra para poder adquirir. Nós entendemos isso com relação aqui a esta palavra, até como Davi está dizendo, esse salmista, ele diz que a palavra do Senhor é mais desejável que ouro puro. Então, para muitos essa palavra é ouro, para muitos a melhor coisa foi conhecer a palavra de Deus, a melhor coisa é meditar nesta palavra de Deus. Infelizmente nem todos são assim, nem todos têm esse prazer, nem todos ao menos pegam uma Bíblia para poder ler e meditar nela, tão poucos fazem isso. Que bom seria se todos fizessem, Mas nós estamos aqui para estar pregando esta mensagem, essa palavra maravilhosa, gloriosa, incentivando, por meio da fé e da pregação, para que as pessoas venham estar na prática desta palavra que alegra a alma, que alegra o coração e restaura a alma. Eu quero que você reflita sobre o que está escrito lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 18. Quando Davi falou que Deus faz ouvir a voz dele por toda a terra, o escritor aqui de Romanos, nessa carta a Romanos, ele vai dizer, no capítulo 10, versículo 18, que Israel não pode alegar a falta de oportunidade, aonde que diz assim: mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha para você ver. Aonde quer que esteja uma pessoa, ela tem e terá a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Desde que ela não tampe os seus ouvidos, desde que ela não recuse ouvir a voz do Senhor, ela terá a oportunidade de ouvir. E até mesmo quem recusa ouvir, quem não quer, vai ter a oportunidade. Ele terá a oportunidade. Se ele não ouvir, não foi por falta de oportunidade. Israel não pode alegar falta de oportunidade, como está escrito aqui em Romanos. Então, nós não podemos fechar os olhos e tampar os ouvidos para a palavra de Deus. Pelo contrário, temos que abrir os olhos, como disse Isaías, orando até disse, para que Deus tirasse as escamas de peixe dos olhos, para que eles pudessem ver. Nós precisamos enxergar esta palavra, nós precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, porque por meio da palavra de Deus, Deus fala e passamos a ouvir a sua voz. Em Mateus capítulo 7, no versículo 24, o próprio Senhor Jesus
vai falar sobre aqueles que ouvem a sua palavra. Como que é uma pessoa que ouve a palavra dele? A que Deus, o próprio Senhor Jesus, se compara a alguém que ama a palavra dele, que ouve a palavra dele, que guarda a palavra dele. Olha o que Jesus falou em Mateus 7:24. Os dois fundamentos, a parábola dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que tremendo, que maravilhoso. Hoje você tem a oportunidade de refletir e de estar edificando. Se a tua casa não está edificada, você tem a oportunidade de edificar sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, a verdade é a palavra, o caminho, porque é único, né? Eu sou o caminho, a verdade, o caminho porque é único, a verdade porque é a palavra de Deus. E ele diz, e a vida, sou o caminho, a verdade e a vida eterna, porque só ele é Senhor e só ele é Salvador. Então ele diz que esse homem que guarda os seus mandamentos, que ouve a sua palavra e guarda os seus mandamentos, ele compara ele a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Então veja quão tremendo é ouvir a voz de Deus. O segredo de ter uma vida abençoada, de ser um homem prudente, uma mulher prudente, uma pessoa prudente, é estar ouvindo, guardando e praticando a palavra do Senhor. E assim ele será, como disse o próprio Senhor Jesus, né? Uma pessoa em que vai estar edificando a sua casa sobre a rocha. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Quer dizer, sua casa, sua vida em Cristo. É maravilhoso. E no livro de Lucas, eu gostaria de estar falando muitas outras passagens, mas no livro de Lucas, ele diz também, em Lucas 11:28, olha o que Jesus vai dizer aqui, sobre aquele que ouve também as suas palavras. Eu gostaria de falar de muitas outras palavras, versículos, de outras passagens, mas para não estender esse vídeo, essas passagens que já deixei aqui, vou estar deixando até no decorrer do fim do vídeo, eu gostaria que você meditasse, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, toda a diferença. Você vai estar ouvindo e vai ter a oportunidade de estar edificando a sua casa sobre a rocha. Ele diz aqui em Lucas 11:28, diz assim, ele porém respondeu antes, bem-aventurado, quer dizer, bem-aventurado, feliz, alegre, é a pessoa que faz isso aqui, que segue esse conselho do Senhor Jesus. Ele diz, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Está vendo? Bem-aventurado, feliz, muito feliz, é quem guarda a palavra do Senhor, quem ouve e quem guarda. Então, medite nisso, reflita na palavra de Deus, abre o teu ouvido, esteja atento para ouvir a voz de Deus, porque Ele fala, e Ele faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Tantas têm sido as oportunidades que Deus tem nos dado de ouvir a sua voz. Quantas vezes Deus tem procurado falar ao nosso coração. Quando o próprio Deus diz, filho meu, dai-me o teu coração, eu entendo que Deus está querendo a nossa atenção, Deus está querendo a nossa atenção, o nosso entendimento, que nós paremos para ouvir, e ouvir a palavra dEle, ouvir a voz dEle. Você já parou para pensar quantas vezes no dia, se a pessoa não estiver atenta, ela pode estar deixando de ouvir a voz de Deus? Quantas vezes vem um pensamento, Deus fala, a pessoa deixa de ouvir? Quantas vezes vem uma vontade de fazer algo, Deus está falando ali para que não faça ou para que faça, ou às vezes ela não faz, ou às vezes ela faz. E Deus está falando e muitas das vezes a pessoa deixa de ouvir. Deus tem procurado o tempo todo falar, e muitas das vezes de várias formas,
E muitas pessoas, não tendo entendimento, não tendo conhecimento, estão deixando de ouvir a voz de Deus. Não faça isso. Todas as vezes que você tiver oportunidade, reflita, esteja atento para você ouvir a voz do Senhor, porque Ele fala o tempo todo. Quando você abre a Bíblia, você vai ler, Deus vai falar com você, através da palavra dEle. Quando você vem à igreja para ouvir uma mensagem, eu até explico isso aqui na igreja para essas pessoas, quando ela vai vir no culto, que ela já venha sair de casa orando, pedindo a Deus para falar com ela, porque quando ela chegar aqui, Deus vai falar. Porque quando ela para ouvir, ela ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, a pessoa que já se prepara, que pede, Deus fala. E quem não tem sabedoria, o próprio Deus diz, pede e Ele dá. Então nós precisamos ter sabedoria para poder viver diante da presença de Deus, para não perder a oportunidade de estar ouvindo Deus falar. Deus fala, Deus está sempre falando conosco de uma forma ou de outra. E muitas das vezes, como eu falei aqui, as pessoas têm ignorado a voz de Deus. Não ignore. Muitas das vezes nós não percebemos, e às vezes aquela voz que a gente ignora hoje, a gente vai desejar tanto ouvir de novo, e às vezes não vamos ter esta oportunidade. Quantas pessoas, se pudessem voltar a estar aqui como eu estou, como você está, você que me assiste, vivos, entendendo hoje o propósito, se essas pessoas pudessem, elas dariam tudo para voltar atrás e ouvir a voz do Senhor. Mas se tem uma coisa que não tem jeito, é isso. Tem coisas que são complicadas, porque chega um momento, pode ser tarde demais. Há um ditado que muitas pessoas falam ele, e que para mim ele não é verdadeiro. Há um ditado que muitas pessoas dizem assim, antes tarde do que nunca. Eu digo para você, tarde nunca volta atrás. Oportunidade perdida é como flecha lançada. Uma vez que foi lançada, não volta atrás. É como palavra proferida. A palavra, uma vez proferida, não volta atrás. Então, nem tudo é assim. Como dizem por aí, antes tarde do que nunca. Eu sempre digo, nunca espere ser tarde. Nunca espere ser tarde. Não desperdice as oportunidades. Aproveite melhor a oportunidade. Reflita sobre o quão importante é ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, a nossa alma, ela será resgatada. O nosso coração será alegrado, como disse o salmista Davi. Então, que o Senhor possa, através desta palavra, alcançar o teu coração, despertar o teu coração, quebrantar o seu coração, para que você esteja ouvindo a voz dele e ele possa falar com você, abençoando a tua vida. Que Deus abençoe.